Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 190, caput, do referido código. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Então, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Primeiro, eu quero ressaltar para vocês que nós estamos aqui no âmbito principiológico, tratando do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil. Embora o processo ele seja inserido no âmbito do direito público, a autonomia da vontade ela deve ser respeitada, a fim de se observar o direito fundamental à liberdade, permitindo-se às partes celebrarem negócios jurídicos processuais, desde que não violem as limitações impostas por lei. Então, para o princípio do respeito ao autorregulamento da vontade no processo civil, embora nós estejamos diante de um ramo aqui do direito público, ainda assim, ainda dentro desse ramo do direito público, a autonomia da vontade ela deve ser respeitada, garantindo-se assim o direito fundamental à liberdade, que está previsto ali no artigo 5º da Constituição Federal. De modo que, mesmo no âmbito do processo, é possível que as partes celebrem negócios jurídicos processuais. Disciplinando sobre, olha aqui, agora lá em cima, na tela de vocês, no dispositivo legal, disciplinando sobre o procedimento que vai ser aplicado ao processo, ou até mesmo sobre os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das respectivas partes. Isso tudo, naturalmente, pode ser feito desde que não sejam violadas as limitações impostas por lei, tá certo? Então, naturalmente, por lei e até mesmo também pelos princípios constitucionais, é possível que haja situações que não podem ser moldadas à vontade das partes. Isso é natural. Mas, de todo o resto, tudo o que é possível adaptar pode ser objeto aqui de um negócio jurídico processual. Ok? Ressalto aqui para vocês uma questão importante aqui, interessante. Nós vimos a classificação dos negócios jurídicos processuais na aula passada e lendo aqui esse artigo 190, nós já percebemos, em primeiro lugar, que ele é uma cláusula geral. Então, sendo uma cláusula geral, nós já identificamos que não se trata, dentro desse artigo 190, de um negócio típico, mas, na verdade, um negócio atípico, porque ele é uma cláusula geral que permite às partes disciplinarem de forma muito ampla sobre questões relativas ao procedimento, aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Então, estamos aqui diante de um negócio atípico e bilateral. Percebemos aqui que é um negócio bilateral quando vemos aqui, olha, que é lícito a quem? As partes disciplinarem sobre essas questões. Então, o artigo 190 trata de negócios bilaterais e atípicos. Bom, a primeira questão que eu gostaria de ressaltar para vocês é que os negócios jurídicos processuais, eles estão sujeitos a duas questões, dois requisitos aqui. O primeiro, vou destacar aqui para vocês, olha, são requisitos gerais de validade
de todos os negócios jurídicos. Aplicam-se aqui esses requisitos a quaisquer negócios jurídicos, não só aos processuais. Então, o artigo 104 do Código Civil, ele aplica-se também aos negócios jurídicos processuais. Mas, além disso, repito, além disso, também se aplicam aos negócios jurídicos processuais alguns requisitos específicos. E os requisitos específicos estão justamente nesse artigo 190 do Código de Processo Civil que estamos estudando no dia de hoje. Agora, vamos fazer aqui uma breve leitura do artigo 104 do Código Civil, o artigo que traz os requisitos gerais de todos os negócios jurídicos. Vamos fazer então uma breve leitura para entendermos quais são os requisitos gerais que são sim aplicáveis aos negócios jurídicos processuais. Aqui é dito que a validade do negócio jurídico requer: inciso 1º, agente capaz. Inciso 2º, objeto lícito. Possível, determinado ou determinável. Inciso 3º, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, aos negócios jurídicos processuais, aplicam-se também estes requisitos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. São os requisitos gerais de validade de todos os negócios jurídicos. Agora, além deles, também se aplicam os requisitos específicos previstos no artigo 190, este aqui do Código de Processo Civil. Veja, artigo 104 do Código Civil e artigo 190 do Código de Processo Civil. Qual que é o primeiro requisito específico? Olha, o que está constando aí na tela de vocês em amarelo? Está constando que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Direitos que admitam autocomposição. Então, as partes só podem fazer negócios jurídicos processuais bilaterais e atípicos no caso de processos que admitam autocomposição. Isso é importante. Veja que o legislador não usou a expressão direito disponível. Ele não usou essa expressão. Ele usou apenas a expressão de um processo que admita a autocomposição. E isso é importante, tá? Mesmo que o direito seja indisponível, é possível a celebração de um negócio jurídico processual, desde que esse negócio jurídico processual não implique disposição do direito material. Porque, veja, o que é indisponível é o direito material. Naturalmente, eu não vou poder dispor do direito material que é indisponível. Todavia, o negócio jurídico processual, ele ainda pode ser celebrado naquele processo, bastando que não afete a indisponibilidade do direito. Então, por exemplo, é possível celebrar o negócio jurídico processual em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para a proteção do direito fundamental à saúde, desde que não implique renúncia, disposição ou fragilização desse direito. Veja que o negócio ele não versa sobre o direito material à saúde, mas sim sobre o processo, sim sobre o procedimento adotado no processo, sim sobre questões relativas a ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, mas nunca, repito, nunca, dispondo do direito à saúde, porque o direito à saúde é indisponível, tá certo? Então, essa expressão usada aqui pelo legislador, autocomposição, é uma expressão muito importante, porque permite que seja feita ali um acordo, um negócio jurídico processual, desde que o direito material não seja violado. Então, só a título de exemplo, nesse caso aqui que eu citei, imagine que o Ministério Público ele celebre um negócio jurídico processual relativo aos prazos do processo, sem qualquer tipo de violação e abdicação do direito fundamental à saúde. Ora, se é só sobre os prazos do processo, por exemplo, não há qualquer tipo de ilicitude.
O que mais que é dito aqui? Agora na tela de vocês, em verde. É dito que é lícito às partes, o quê? Plenamente capazes, olha só. Plenamente capazes. E aí, o que quer dizer uma parte ser plenamente capaz? Há o quê? Há divergência na doutrina sobre a que tipo de capacidade o legislador fez aqui referência. Existe uma primeira corrente que sustenta que se trata da capacidade material, de modo que os absoluta e os relativamente incapazes não poderiam celebrar o negócio jurídico processual em qualquer hipótese dentro desse artigo 190, ainda que eles estejam assistidos ou representados. Ainda que estejam assistidos ou representados, eles não podem celebrar o negócio jurídico processual. Porque quando o artigo 190 fala de partes plenamente capazes, ele está exigindo que a pessoa não seja nem relativamente incapaz, nem absolutamente incapaz. Já uma segunda corrente sustenta que aqui se trata de uma capacidade processual, de modo que os absolutamente e os relativamente incapazes podem sim celebrar o negócio jurídico processual, desde que eles estejam devidamente assistidos ou representados. Então, para essa segunda corrente, se trata da capacidade processual, de modo que aquelas pessoas que são absoluta ou relativamente incapazes poderiam celebrar o acordo desde que estejam devidamente assistidos ou representados. Tá bom? Então, essa divergência na doutrina. Coloquei aqui um terceiro tópico dentro desse tema aqui de partes plenamente capazes, que é a seguinte pergunta: e por um acaso, os entes despersonalizados, como é o caso da massa falida, do espólio, etc., eles podem celebrar negócios jurídicos processuais? Será que eles podem? Será que essa afirmação de que só as partes plenamente capazes podem celebrar o negócio jurídico processual, será que isso veda que esse negócio jurídico processual seja celebrado pela massa falida, pelo espólio, aqueles entes despersonalizados? Pessoal, segundo o entendimento aqui firmado no enunciado 114 das Jornadas de Direito Processual Civil da Justiça Federal, a resposta seria positiva. Eles entenderam aqui, nesses estudos, que os entes despersonalizados podem celebrar negócios jurídicos processuais. Tá bom? Então, para essa corrente aqui, esse entendimento, é sim possível que a massa falida, que o espólio, etc., celebrem negócios jurídicos processuais. Outra questão, agora a questão que está na tela de vocês, em azul, aqui em cima. Aqui é dito que as partes podem, dentro desse negócio jurídico processual, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Isso indica aqui que o primeiro possível objeto do negócio jurídico processual é justamente alterar o procedimento previsto em lei para adequá-lo às necessidades do caso concreto. Aqui vocês veem que faltou uma palavrinha, né? Previsto em lei para adequá-lo às necessidades do caso concreto. Aqui eu quero fazer uma menção bem clara e importante para vocês, tá? Guardem essa palavrinha-chave, procedimento, tá bom? Porque o negócio jurídico processual, segundo esse artigo 190, ele pode ter dois possíveis objetos. O primeiro objeto é tratar do procedimento, então guarde essa palavrinha-chave. Um exemplo de negócio jurídico processual que trata sobre o procedimento: a alteração da ordem de produção da prova. Olha só, existe um rito a respeito disso, e é possível que as partes alterem isso de comum acordo. Segundo exemplo aqui, a alteração do prazo legal para manifestação. Então, há um prazo ali para manifestação no processo e as partes vão lá e alteram esse prazo.
Naturalmente, tudo feito com razoabilidade. Não adianta as partes chegarem lá e falarem, olha, esse prazo aqui está escrito aqui que vai ser de 15 dias e no nosso acordo indica que ele vai ser de 8 anos. Não, aí não é razoável. Aí, obviamente, nós vamos estar numa situação completamente desarrazoada e esse acordo aí não vai ter validade. Todavia, se as alterações forem adequadas, corretas, não forem desarrazoadas, aí elas são válidas. Então, deixei aqui 2 exemplos para vocês de alteração do procedimento. Procedimento, palavra-chave. O exemplo da alteração da ordem de produção da prova e também o exemplo da alteração de um prazo legal para manifestação. Lembrando para vocês, mais uma vez, de que o acordo ele tem que ser algo razoável, não pode ser algo absurdo, porque senão ele não terá validade. Vamos continuar aqui. Agora, na tela de vocês, eu estou fazendo a explicação desse trecho que está em laranja. Aqui nós temos o segundo possível objeto do negócio jurídico processual. Então, a primeira palavra-chave era procedimento. E agora? Agora, nós vemos que o segundo possível objeto do negócio jurídico processual é dispor sobre as situações jurídicas processuais das partes. Ou seja, dispor sobre os seus ônus, os seus poderes, as suas faculdades e os seus deveres. Então, segundo a expressão-chave, situações jurídicas processuais das partes, dentro das quais estão os poderes, os deveres, os ônus e as faculdades das partes. Detalhe importante, tá? Importante. Veja essa expressão, seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. De quem? Seus. Quem que são esses indivíduos aqui? De quem são esses ônus, poderes, faculdades e deveres processuais? São das próprias partes, essas partes plenamente capazes. Então, não é possível que as partes disponham sobre situações jurídicas processuais do juiz ou de terceiros que não celebraram o negócio jurídico processual. Não é possível. Só é possível dispor sobre essas situações jurídicas processuais que pertençam às próprias partes. Ninguém pode dispor do que não é seu. Então, vale essa advertência, essa reflexão. Tem que ser ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das próprias partes. Agora, o que são ônus, professor? Ônus são aqueles comportamentos que eles não são impostos como um dever, mas que, se não realizados, acarretarão algum prejuízo à parte. Então, o exemplo mais natural é o quê? É o ônus da prova. Você é obrigado a produzir prova? Não é obrigado, é um ônus seu, mas não produz a prova para você ver a consequência que vai ter. É natural que vai ter um prejuízo para você. Então, esse é um ônus. Você não é obrigado, você não tem o dever de fazer aquele comportamento, de produzir a prova, mas se porventura você não produzir, você vai sofrer um prejuízo. O que é um poder? Poder pode ser aqui interpretado como o direito de praticar comportamentos que afetam a esfera jurídica de outra pessoa. Então, por exemplo, o direito de ação. A parte pode exercer o direito de ação. E se ela exercer o direito de ação, naturalmente, isso afetará o que? A esfera jurídica da outra pessoa. Sim, é um poder que a pessoa tem de ingressar com a ação, de exercer seu direito de ação. E isso, naturalmente, vai afetar a esfera jurídica da pessoa contra a qual a ação foi proposta. Outro termo aqui, faculdades. Faculdades são comportamentos que não são impostos como dever. Então, faculdades são comportamentos que não são impostos como dever. E essas faculdades não acarretam prejuízo se não forem praticadas. Então, esses comportamentos eles não são impostos como dever, e se esses comportamentos não forem praticados, também não vai gerar um prejuízo para a parte. Então, veja que é uma faculdade. Você faz se quiser, se não quiser, não faz. E se você não quiser fazer, se você não fizer de fato, você não sofrerá prejuízo.
Viu a diferença para o ônus? O ônus, ele também não é imposto como um dever, mas quanto ao ônus, se aquele comportamento não for praticado, haverá prejuízo para a parte. Já a faculdade é uma situação que simplesmente a pessoa faz se quiser, se não quiser não faz e não vai sofrer prejuízo por não praticar o comportamento. E um exemplo muito natural é o quê? É a opção pelo uso da reconvenção ou a opção pelo uso de uma ação autônoma. A parte pode, ali, dentro do processo, oferecer uma reconvenção, mas ela também tem a faculdade de, se quiser, ao invés de usar a reconvenção, usar uma ação autônoma para poder apresentar sua pretensão contra a parte contrária. Então veja que é uma faculdade. Tem prejuízo em escolher a ação autônoma, não querer fazer reconvenção? Não, não tem prejuízo. Assim como não é dever dela usar uma via ou a outra. Então por isso nós estamos aqui diante de uma faculdade. Já os deveres, aqui eles são comportamentos impostos, olha a expressão, impostos, de forma imperativa, e cujo descumprimento acarretará prejuízo. Então, olha só, dever, ele já é imposto de forma imperativa. E se não cumprir o dever, aí vai haver um prejuízo à parte. Um exemplo é o dever de boa-fé processual. Veja que todos estão sujeitos ao dever de boa-fé processual. É um imperativo do Código de Processo Civil. E, se a pessoa desrespeitar esse dever, sofrerá consequências em razão de sua má-fé. Então, veja que essas 4 expressões aqui estudadas, os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, são situações jurídicas atreladas aos interesses das partes. Cada um tem um sentido, e quanto a todas essas situações jurídicas é possível dispor no negócio jurídico processual. Mas uma expressão, veja essa expressão final, expressão antes ou durante o processo. E isso deixa muito claro que o negócio jurídico processual ele pode ser celebrado antes da instauração do processo, por exemplo, no caso do foro de eleição. É possível as partes definirem ali um foro de eleição para, caso surja alguma demanda, a demanda ser proposta nesse foro eleito. Ou pode também esse negócio jurídico processual ser celebrado durante a tramitação do processo já instaurado. Por exemplo, o calendário processual que pretendemos estudar mais para frente. Então, tanto faz se esse negócio jurídico processual é feito antes ou durante o processo. Nesses slides aqui, nós estudamos termo por termo cada um desses requisitos específicos do artigo 190 do Código de Processo Civil. E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês que não está no dispositivo. A pergunta é a seguinte: o negócio jurídico processual ele deve ser homologado pelo juiz? Será que esse acordo aí, ele só vai ter validade se for entregue ao juiz e o juiz o homologue? Será? Ou será que ele não depende de homologação? Pessoal, para responder essa pergunta, eu trouxe o enunciado 115 das Jornadas de Direito Processual Civil da Justiça Federal. Durante os estudos, os juristas concluíram o seguinte: concluíram que o negócio jurídico processual somente se submeterá à homologação quando expressamente exigido em norma jurídica, admitindo-se, em todo caso, o controle de validade da convenção. Então, o que foi decidido? Foi decidido que, em regra, não tem homologação. Em regra, não. Todavia, se a lei exigir a homologação, aí, naturalmente, para aquele negócio jurídico específico, vai ser exigida a homologação. Então, a regra é: não precisa homologação judicial. Só vai haver necessidade de homologação judicial se a lei, excepcionalmente, exigir essa homologação em um negócio jurídico específico, ok? E mais, aqui também é feita uma observação ao final, que ainda que não precise de homologação, porque a lei não exige,
Ainda que não precise, o magistrado, naturalmente, fará controle de validade dessa convenção. É natural, é evidente. É a questão que eu mencionei para vocês durante essa aula. Imagina que colocam lá, olha, o prazo era de 15 dias aqui, mas nós vamos colocar para 8 anos, tá? Oh, poxa vida, peraí. E a razoável duração do processo? Não é nem um pouco razoável um prazo de 8 anos, quando, na verdade, o prazo original era de 15 dias. Então, o magistrado pode fazer o controle de validade da convenção. E aí, por exemplo, ele pode fundamentar, olha, isso aqui fere a razoável duração do processo, fere a Constituição Federal, e por causa disso, esse acordo aqui, ele é inválido. Mais uma questão para vocês, também não atrelada diretamente aos termos específicos do artigo 190. Então, nós estamos indo um pouco além ainda da literalidade do artigo. Aqui eu indago para vocês os requisitos especiais de validade dos negócios jurídicos processuais, atípicos e bilaterais, ou seja, esses requisitos do artigo 190, eles se aplicam automaticamente a absolutamente todos os negócios jurídicos processuais típicos. Lembram-se que no começo da aula de hoje eu mencionei para vocês que esse artigo 190 ele trata de negócios jurídicos atípicos e bilaterais. Bilaterais porque está falando aqui, olha, das partes, e atípicos porque ele é uma cláusula geral para a celebração desses negócios jurídicos processuais. E a pergunta que está sendo dita é o seguinte, e porventura? Tudo bem, aqui é uma cláusula geral, mas esses requisitos da cláusula geral, eles são também aplicados aos negócios jurídicos processuais típicos? Ou eles só são aplicados a esses negócios jurídicos processuais atípicos e bilaterais? Será que os típicos também exigem os requisitos específicos do artigo 190? Bom, existe uma corrente que sustenta que sim, tá? Existe uma corrente que diz que sim, que esses requisitos do artigo 190 eles devem ser aplicados a todos os negócios jurídicos processuais. Já há uma outra corrente que diz que não é automático, tá bom? Para essa segunda corrente. Essa segunda corrente, todavia, olha o que ela faz. Ela ressalta a possibilidade do que? Do legislador exigir expressamente os mesmos requisitos ao disciplinar um negócio jurídico processual típico, como ocorre, por exemplo, no artigo 471 do Código de Processo Civil. Então, para essa segunda corrente, não é automático, não é automaticamente que eu exijo os requisitos do 190 para todos os negócios jurídicos processuais típicos. Não é. Todavia, o legislador pode, naturalmente, ao disciplinar um determinado negócio jurídico processual típico, prever na lei as mesmas exigências do artigo 190, se o legislador assim desejar. E eu trouxe aqui para vocês esse artigo 471 do Código de Processo Civil para mostrar para vocês um caso em que o legislador entendeu que os requisitos que estavam ali no 190 também deveriam ser exigidos em um negócio jurídico processual típico. Só um parênteses, tá? Se você não assistiu à aula anterior, na aula anterior eu expliquei a diferença do típico para o atípico, tá certo? O que é dito aqui no 471? É dito que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que, inciso 1º, sejam plenamente capazes. Inciso 2º, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Veja que, no artigo 471, a respeito do negócio jurídico processual típico relativo à possibilidade das partes escolherem o perito que vai atuar na causa, é exigido de forma expressa partes plenamente capazes e a possibilidade da causa ser resolvida por autocomposição. Mesmas expressões usadas no artigo 190. Ok? Essa aula foi uma aula de muito conteúdo, né? Espero que vocês tenham entendido. Deixem aí nos comentários mensagens, se possível, para ajudar no engajamento do vídeo. Compartilhem com os amigos e ajudem o curso a crescer. Um abraço e até a próxima aula.